Boa tarde, gente amiga. Primeiro dia do mês de março, dia último, afinal já é dia 2 de março. Pois é, boa tarde a todos, tudo bem, gente? Começando o ano, infelizmente, né, o Brasil começa depois do Carnaval com as alegrias e com as tristezas também, né? Nós temos aí aumento de combustível, aumentos nas passagens, protestos e tudo um pouco. Será que tudo isso faz bem para a nossa espiritualidade? Será que isso faz bem para o nosso dia a dia? A violência está em todos os lugares, né? O ideal é a gente conseguir manter a nossa cidadania, lutar por nossos direitos sem violência, mas nem sempre isso acontece. E hoje também vou falar sobre o trote. Iniciam as aulas nas escolas particulares, algumas já começaram, mas nas universidades particulares iniciam 90% hoje. Algumas até, como a Uniriter, no dia 5. Mas, será que o trote mudou no decorrer dos tempos? Vamos falar sobre isso também. Mas dia 2 de março é dia considerado dia da oração. Qual o poder da oração na sua vida? De que forma a oração pode modificar o seu ambiente? A oração é uma atividade religiosa onde o fiel pratica uma conversa com seu Deus, preste atenção, com seu Deus, né? Seja para realizar um agradecimento ou pedido. A forma da oração, ela muda de acordo com a sua religião, com o seu Deus, com a maneira que você pratica a sua religiosidade. Ela pode ser feita por uma pessoa sozinha, mas também existem grupos que se reúnem para orar e praticar o ato de louvor. Cada religião possui seu próprio tipo de oração, podendo ela ser feita em forma de declaração ou até mesmo de cânticos. Ela pode envolver diferentes atos também, como se ajoelhar em cima de um tapete, por exemplo, como na religião muçulmana. A pergunta que se faz, até que ponto a força de uma oração pode auxiliar no dia a dia? Então, até que ponto a força de oração pode lhe auxiliar no dia a dia? Em todos os pontos, gente. Nós temos dentro do judaísmo, por exemplo, o Muro das Lamentações em Israel, construído em um templo onde foi uma das poucas partes que foi preservado durante milênios, foi esse Muro das Lamentações, e é onde todos oram, que é um ponto de peregrinação muito importante para o povo israelita. Mas, se você estiver em um ambiente e simplesmente fechar os seus olhos e pedir a seu Deus, ao seu orixá, ao seu mentor, ao seu guia, seja ele qual for, e pedir com fé, com certeza a sua oração vai ser bem recebida. E nos momentos de maior desespero, o que as pessoas fazem? Oração, né? É muito normal você passar num corredor de hospital, ou até mesmo próximo a um velório, e as pessoas estarem orando. Também antes, né, do ato fúnebre, uma parte do ato fúnebre, tanto no africanismo quanto no catolicismo, nós temos a oração de despedida ou a canção de despedida, a reza de despedida do ser que está ali. Então a gente pergunta até que ponto a oração ela faz parte do nosso cotidiano. Eu sempre gosto de dizer às minhas amigas que rezar sempre é importante. Sempre é ligado a uma forma diferente de vida, uma forma positiva de vida. E tem uma simpatia aí hoje também para anular energias negativas de entes falecidos. Aquela foto que você tem lá na sua casa, depois na sexta-feira nós vamos tocar de novo nesse assunto para você, que fica lá muitas vezes atraindo aquela energia de tristeza. Hoje tem dicas para vocês. Falando um pouquinho sobre atualidades, você já recebeu algum trote ao passar na universidade, Pai Mário? Já. E na época os trotes eram bem sérios. Bem violentos, né? Há histórico de queimaduras, de violência física e até sexual. Pois é, o projeto aqui de Porto Alegre prevê a punição dos atos violentos nos trotes nas universidades. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou no dia 23, segunda-feira passada, o projeto de lei que proíbe a prática de trotes violentos ou constrangedores em instituições de ensino superior, com unidades aqui em Porto Alegre. O autor da proposta, que acho que é importante saber quem a gente vota e o que faz, né? Vereador Mauro Pinheiro, considera o trote violento ou constrangedor aquele que coloca em risco a integridade física dos novos alunos. E nós trouxemos aí um mix de tipos de trote que estão sendo utilizados como chamados de trotes solidários. Por exemplo, trazer os calouros a arrecadar alimentos a uma instituição de caridade. Isso é excelente, é um belo trote. Né? Um trote aí positivo que faz a diferença. Também temos um outro tipo de trote que é, aí nós temos o DCE de uma outra universidade, com a coleta entre os próprios calouros, né? Então, leva o quilo de alimento, depois vai uma entidade de carente
E esse aqui é do Rio Grande do Sul, gente, olha aí, ó, que é fazer de sucata materiais para as crianças, para as escolas infantis, trazendo também essa cultura da reciclagem. Também da PUC do Rio Grande do Sul, a famosa Trote Limpo, que é a coleta de limpeza urbana, fazendo a reciclagem, depois podendo utilizar até nesses materiais. E são trotes solidários. Passaram uma tarde com o asilo, né? O pessoal fazendo aquele chá da tarde com os vovôs, um tipo de trote solidário. Em vez de estar pintando, queimando, amarrando, pinturas, né, de paredes, reconstrução de escolas e ambientes, ali é uma praça de ensino fundamental. Entre também muito importante, que já está pedindo ainda durante todo o verão o Hemocentro, né, Pai Mário? A doação de sangue. Um trote solidário. O que significa? O calouro que doar sangue passou pelo trote. Né? Exato. É uma maneira de trazer a cidadania àqueles que estão iniciando a universidade e fazendo um ato, na verdade, de conscientização. É uma mudança de valores. E agora, quando houver um trote violento, as instituições do ensino superior deverão instaurar processo disciplinar, onde os trotes acontecerem, mesmo que não sejam dentro da universidade. Então, às vezes, eles aplicam os trotes nas paradas de ônibus, na rua. A instituição de ensino superior tem que abrir o processo disciplinar. É uma maneira também de coibir a violência. Exatamente, é uma maneira de coibir a violência, porque o jovem está entrando para a universidade, está tudo bem, tem toda aquela questão de festa e tudo. Eu acho que uma coisa que vai ser meio difícil de tirar vai ser a pintura dos corpos, né? Sim. Essa é o bicho que vai continuar, né? É o tradicional, mas a violência não leva a nada, né, gente? Então, hoje, graças a Deus, os nossos jovens estão muito mais inteligentes, né, a este ponto de entender o que é violência e o que não é violência. É importante nós termos essas dicas aí para o trote, então os DCEs e as outras universidades já sabem que isso é importante, até dar essa orientação, porque vai virar lei, né? Então está aí o projeto, vai virar lei, foi aprovado já na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Agora, você que está aí passando essa universidade, feliz, passou lá pelo trote solidário e sentiu que a inveja pegou, que aquele vizinho, aquele primo, aquele amigo não curtiu o teu sucesso. Ou muitas vezes o jovem não presta atenção nisso, né, Pai Mário? Mas a mãe, a Dinda, percebe. O que fazer numa situação de inveja? Essa situação de inveja, o ideal é fazer uma boa, uma segurança, fazer um bom sai de mim, né? Sai de mim, vai para outro, tira o olho grande de cima de mim. Aquela brincadeira que eu faço do colírio e o Diet, gente, algumas coisas são sérias. A inveja e o olho grande, ele destrói e destrói muito. Destrói muito mesmo. Então tem que haver a conscientização de fazer uma segurança. Por exemplo, seu filho, seu neto, seu sobrinho está indo para uma universidade, né? E daqui a pouco um vizinho, um amigo não entrou da mesma forma e começa, mas eu queria, e isso destrói. Então, uma boa segurança, uma boa limpeza contra o olho gordo. E aí a gente sabe que as coisas podem iniciar aí o ano com uma energia bem positiva, até para poder melhorar os estudos, né? Fortalecer toda essa parte que faz a diferença. Quem consultar essa semana ganha de presente aí patuá, né, gente? Olha aqui, ó, o patuá de proteção. Quem sabe aquele rapaz, aquela moça também que já quer ter um patuazinho, legal, né? Para trazer lá no chaveiro do carro, que estão roubando de carro em Porto Alegre, tá um horror, gente. Eu tô sempre compartilhando ali, o pessoal publica no Face, né? Eu compartilho. Se você quer participar do programa, entra no Face, Vivi na TV. Lá você manda o seu pedido de orientação, que no seu caso pode ser o de tantos. Olha aqui, ó, uma amiga que mora em Cidreira. Preciso da ajuda. Meu filho foi embora de casa com uma menina e vem aos domingos, ainda consegue ir todos os domingos. Mas na hora de ir embora, ele fica rodeando. Sinto que sei que ele quer ficar conosco. Me ajude, pois sofro e choro muito. Ele nasceu no dia 15 de novembro de 95. Obrigada, grande beijo. 95, tem 20 anos. 20 anos. Vai fazer 20 anos, porque ele é de novembro, tem 19. Exatamente, vamos dizer aqui. Na hora de ir embora, ele faz todo aquele drama, né, gente? E não quer ir embora. Mas o problema não é por causa do casamento, não. O problema não é por causa do casamento. Olha o Dé respondendo aqui, junto aqui, o Ogum também. Ele está com alguma dificuldade, ele quer conversar com a família, mas não sabe de que forma ele vai ter esta conversa. Então o problema dele não é a questão dele ter ido embora com a família. Mãe, fique tranquila, ele está bem, só que ele precisa conversar algo com vocês,
que refere a financeiro, que refere ao pessoal, que não é em relação ao casamento. O casamento, no que eu me refiro? Que ele esteja infeliz, alguma coisa, ou que foi feito alguma coisa para ele sair de casa. Não, ele tem algum outro problema. Sente com ele e converse com ele, certo? Converse, não cobre, não diga, por que você fez? Sente com ele e pergunte o que está acontecendo, que é o caminho mais certo aqui, porque a situação não é uma situação em virtude da união dos dois. E sim da relação até estrutural. Ele tem um segredo, então, ele tem alguma coisa que ele quer discutir com a mãe. Ele tem alguma coisa que ele quer discutir com a mãe. Dá abertura, né, gente? Dá abertura para poder, ao menos, saber o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. Porque com 19 anos são tantas questões na cabeça. Quando sai da fase de adolescente para a fase de adulto, né, que vai ali dos seus 17 anos em diante, o jovem ele começa a ficar muito fechado e com medos e temores em relação à família, em relação ao relacionamento. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, eles não expõem aquele sentimento naquele momento ou algo que está necessitando. Até com medo da crítica. Exato. Uma das questões, por exemplo, ele pode estar precisando de algo financeiro e ter vergonha de pedir para o pai e para a mãe. A história saiu de casa e a gente cria os filhos assim. Sai de casa vai ter que ter autonomia. Mas daqui a pouco não consegue, né? A gente sabe que a coisa não funciona 100% desta forma. A gente sabe que isso não funciona 100%. A ajuda de um pai e de uma mãe numa conversa, numa questão financeira, não é errado, Viviane. Errado é um filho sair de casa e a família ter que sustentar esse filho casado e tendo outras situações. Ah, mas pelo aquele que não gosta de ter trabalho, que não gosta de trabalhar e tudo mais. Aquele que não está afim, né? Mas aqueles outros que estão passando um desemprego, que estão passando uma situação, por isso que a família é unida, por isso que existe uma família, certo? Por isso que existe um contexto de uma família, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E esta moeda pode inverter amanhã ou depois. E um filho ajudar. É um levantamento que, nesse mês de fevereiro, foi o maior índice de desemprego desde 2013. Quer dizer, tem muita gente aí que perdeu o mercado de emprego. Claro, todas essas crises econômicas, o empresário acaba demitindo, né? Exatamente. Muito imposto. Um exemplo é em relação às passagens. Absurdo, uma pessoa que paga 2 passagens hoje para ir ao emprego... Contrata um outro, né? Ou então demite. Infelizmente nós estamos batendo com realidades e realidades que vão atingir o nosso bolso direto. O nosso empresário está fechando através as portas do emprego e através da venda. E aí que as famílias têm que estar mais unidas, né? Exato. E o fato, por exemplo, de um filho conseguir chegar a um pai ou uma mãe e dizer que está precisando, isso não é feio. Isso não é errado. Passar trabalho, viu? Então, exatamente. Você que é filho aí, é mais triste tua mãe e teu pai saber que tu passou fome, passou trabalho, passou necessidade, do que tu ter que ter a humildade de dizer, pai, estou precisando daquela força. Desde que, claro, que tu não esteja te jogando nas cordas, né? Olha só, tem mais um pedido aqui que eu não vou deixar passar hoje. Olha só, porque ela tá aqui, angustiada. Vivi, me ajuda, por favor. Estou com meu casamento à beira de ser destruído. Desconfio muito dele em relação à traição. Estamos brigando muito. O que faço? Me ajuda, pelo amor de Deus. Data de nascimento, 28 de março de 78 e a dele, 29 de agosto de 81. Então, assim, nós vamos ver o que está acontecendo com ela nessa relação. Né? Até já tem essa pequena diferença de idade. São 4 anos de diferença, praticamente. Que não seria uma diferença, né, Vênia? Depende da cabeça das pessoas, né? Mas, vamos lá. E aí, na realidade, é feitiço mesmo, ó. Feitiço marcando e é fato, gente. Uma situação marcante mesmo. Então, o que acontece? É aquele anjinho do lado ali falando para ela, incomodando ela, dizendo, tu tá feia, teu marido não te ama mais, porque teu marido tem outra, porque isso, aquilo, aquele outro, e trazendo a desarmonia. Influenciando o pensamento dela. Influenciando o pensamento dela direto. Influenciando o pensamento direto. Influenciando em que sentido? Ela está se achando feia, ela está se achando que ele tem outra, ela está se achando, não, ela está achando que tem outra, que ele tem outra. E essa influência está quebrando a união. Está quebrando a união direto, porque daí fica aquela dúvida, onde é que ele está? O que será que ele está fazendo? Mas ele é mais novo do que eu, será que ele está procurando uma menininha? Não é nada disso. Ele ama ela, mas há um feitiço no meio do caminho aqui, certo? Tirando a desarmonia da família. Tirando a desarmonia dos dois. E aí Iemanjá marca... A harmonia, trazendo uma grande desarmonia. Tirando a harmonia, já acabou tudo, né? Já acabou tudo, daí virou inferno. Vai virar um inferno na vida, né? E já é o que está acontecendo. Já marcando aqui os pensamentos dela, ela não pensa mais hoje em ter uma aproximação do seu esposo, ela já pensa que ele tem outra. E não tá faltando diálogo, por quê? Porque existe feitiço. E é aquele feitiço que fica
Perturbando. Fazendo assim na sua frente, ó. Perturbando. Tirando e daqui a pouco faz isso aqui, tirou completamente sua visão, a sua noção do dia a dia. E aí acabou. Gente, liga 3084-3434, agenda a tua consulta, vai pessoalmente, muda essa energia, tira esse diabinho ruim aí que tá te trazendo uma má informação, harmoniza de novo esse casamento. Telefone 3084-3434. E o pessoal que está nos assistindo agora já botou o caderninho, a folhinha aí do lado da TV, né? A caneta, porque daqui a pouquinho tem oração que você pediu para São Jorge, hein? Daqui a pouquinho o Pai Mário vai dar a oração, o pessoal pediu para ter, para poder anotar, para poder cantar, para poder rezar. Daqui a pouquinho, espera aí. Vai deixando tudo na mão que logo, logo a gente já vai passar. Até me pediram para fazer essa oração bem devagarinho, né? Bem de leve para conseguirem anotar. Mas se você não conseguir anotar agora no primeiro momento, vai lá no site Vina TV que você vai encontrar a oração de São Jorge lá. É a oração de São Jorge da Umbanda. Da Umbanda. Isso. Antes disso, para o pessoal se organizando, aqui tem um curioso aqui, né? Uma situação curiosa. Eu adoro o seu programa de TV. Eu tenho um irmão gêmeo. Nós estamos desempregados há mais de um ano. Os dois irmãos, tá? Univitelinos. Nós já participamos de diversas entrevistas de emprego e nada acontece. Nós somos formados em administração e já trabalhamos em grandes empresas, inclusive multinacionais. Por favor, coloque os búzios e nos diga por que os nossos caminhos estão trancados para o emprego. O meu nome ele coloca aqui, um gêmeo mora em Porto Alegre e o outro mora em Novo Hamburgo. Os dois nasceram dia 15 de janeiro de 72. Eu vou colocar aqui porque que é interessante, porque como a gente pede a data de nascimento, como é que fica no caso desses dois que nasceram segundos de diferença? É os segundos que fazem a diferença. É os segundos que fazem a diferença. Então a resposta não vai ser igual para os dois. Não vai ser igual para os dois. Só que como eles são univitelinos, né? Sim, são dois meninos. São dois meninos e são gerados da mesma célula, eles têm uma proximidade muito grande, uma energia muito grande. E isto, até falando em gêmeos, tá? Quero mandar um grande beijo para a mãe Lourdes do Ogum e a mãe Antonieta de Xangô, duas pessoas que eu amo muito, pescam comigo na plataforma lá de Cidreira lá. E as duas, uma é colorada, que é a Antonieta, e a Lourdes é gremista. Agora eles podem participar dessa torcida mista, né? Torcida mista, que eu achei sensacional, maravilhoso. Mas vamos ver esses dois aí. E depois aqui, hein, gente, a oração de São Jorge que vocês pediram. Olha só. Quem cuida muito dos gêmeos são os Bedes. Xangô de Bede e Oxum de Bede. Mostra aí em cima para mim, André. Aqui, ó. Tanto o Oxum quanto o Xangô respondendo pelos dois, certo? E o corte está muito mais para um do que pelo outro. Mas a energia e a ligação que os dois têm são tão grandes que elas estão aproximando demais. E esta situação de aproximação dos dois acabam cortando. Mas o que acontece? Acontece que existe um feitiço no meio de tudo isso para interromper eles. Tá? Obá marca o corte aqui através de feitiço, para tirar a união. E foi uma menina que fez isso. Queridos, vai lá, leva a foto do mano, né? Liga a agenda, vamos tirar esse corte, vamos desmanchar, vamos quebrar com esse feitiço aí para que você tenha sucesso profissional? Vamos lá, 3084-3434. 3084-3434, você liga, agenda a sua consulta. Sei que a situação está difícil, mas pode lá debitar no cartão de crédito o valor da consulta, que eu tenho certeza que nesse meio tempo tudo se resolve, tá bem? Pai Mário, a oração de São Jorge. Então, gente, agora a oração a São Jorge, né? Aquela oração tão prometida. Se você não conseguir copiar agora, se for um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, então você faz o seguinte, entra no site Vina TV, que você vai encontrar essa oração lá, junto com as simpatias e os patuás. E também no Face Vivi na TV, certo? Gente, eu vou fazer a oração como eu conheço e o que vai estar escrito ali é muito semelhante, tá? Porque senão acaba dando aqui para mim aqui um certo conflito, tá? Então vamos lá. Oração a São Jorge. Valei-me São Jorge, cavaleiro da Ordem de Cristo. Chegou o seu cavalo arriou, encaminhou-se à porta de Jesus Cristo. E lá chegando Jesus perguntou, quem bate? E ele respondeu, sou eu, Jorge, peito de aço, coração de bronze. E Jesus perguntou, o que queres, Jorge? E ele respondeu, Senhor, quero força para combater meus inimigos, quero força para vencer minhas batalhas. E Jesus lhe respondeu, então vou lhe dar 7 cruzes. Uma testa, 3 adiante e 3 atrás. Teus inimigos terão olhos e não te verão, terão facas e não te pegarão, cacetes não te derrubarão. Correrá armas de fogo
não atingirão, espadas não lhe cortarão. Correrá a água dos seus feixes, assim como corre as santas relíquias do Rio Jordão. Santa Maria de Roma, Nossa Senhora da Cana Verde, assim como livrastes os anjos da corte do céu, livrai-me de todos os meus inimigos, encarnados ou desencarnados, visíveis ou invisíveis. Valei-me, São Jorge. Quem crê em algum nunca anda só. Saravá, Umbanda Universal, Saravá, povo de fé. Amém, né? Então é importante até o pessoal entender que quando a gente faz uma oração, às vezes não precisa ser exatamente o que está escrito, mas exatamente o que vem do coração. Então, essa oração foi pedida e nós estamos trazendo agora no primeiro dia útil do mês de março. Depois, no dia de São Jorge, vamos trazer todas essas relíquias aí coletadas pelos programas, para que você tenha essa oração na sua vida, na sua força, na sua energia. E para você aí, logo, logo teremos outras orações, outros momentos, para que você tenha no programa Vivi na TV esse momento com a sua espiritualidade, independente de qualquer religião, independente de qualquer segmento. É sempre querendo ajudar o ser humano, trazer o ser humano em contato com a sua espiritualidade. Exatamente. Hoje a gente vê dentro dessa oração de Jorge, até aqui, quando ele diz assim, armas de fogo não pegarão, correrá águas dos feixes. O que é correr a águas dos feixes, como dito assim nesta oração? É que as balas não vão te alcançar, em vez de balas sairão águas, né? Como corre as santas relíquias do Rio Jordão. Quando a gente faz uma oração, a oração ela tem que vir de dentro. E aí muitas vezes ela é conflituante sobre aquilo que tu está lendo, como foi para mim. Porque eu conheço essa oração há muitos anos, é uma oração que eu faço na abertura sempre dos meus rituais de Umbanda, e para mim ela mexe muito comigo, então acaba me engasgando muito. Mas a oração, mesmo para quem está em quaresma, pode ser feita em qualquer época do ano. Sempre que o coração se sentir apertadinho, aflito, pode-se fazer uma oração. Exatamente, a oração ela não tem época, viu? A oração ela não tem época, a oração ela não quer dizer em relação a alguma restrição, como nós temos a quaresma dentro dos cultos da Igreja Católica, que nós utilizamos também em alguns segmentos da nossa religião afro, mas ela tem exatamente o andar dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vão além. Quando se diz assim, valei-me, São Jorge, se pede para ele, valei-me, São Jorge, por favor, interceda por mim perante a Jesus, que ele é um cavaleiro, que ele intercede perante a todos aqueles seus pedidos. E quando se diz que ele pede para ajuda, que ele pede para a iluminação, que ele ilumine suas ideias, que ele dê força a você. Nesse início de ano aí ativo, né, e nós tivemos muitas perdas afetivas, né, muitas mortes no ano passado, essa oração de São Jorge possa servir ao coração de todos, nesse momento aí de alegria, de luta, de fé, pessoal que está procurando emprego, nós vimos ali a história dos gêmeos, né, pessoas que estão angustiados com feitiçaria e tem as traições e que precisa desse tempo até agendar a consulta e ir pessoalmente, tem que ligar em 24 horas, 48 horas de antecedência. Tá aí essa dica do programa e nós estamos aqui sempre com esse intuito de espiritualidade e de fé. Eu tive muitos pedidos também para saber como orar e como se proteger muitas vezes de pessoas que a gente amou enquanto estavam vivos. Então daqui a pouquinho eu vou trazer a simpatia, que é bem fácil. E hoje, sendo o dia da oração, trouxemos a oração de São Jorge e também vamos trazer essa questão da oração, onde vai ser a simpatia. Pessoal, Vivi, mas aí tu não está falando do búzio da carta. O búzio e a carta é a nossa comunicação com os orixás, né? Mas nós temos que trazer subsídios para as pessoas conhecerem a sua espiritualidade, não é isso, Pai Mário? Mas sabe que quando tu vai jogar um búzio, quando tu vai jogar uma carta, enquanto o Babalorixá ou o Alorixá estão batendo a sineta ou fazendo os pedidos, uma oração é muito boa. Uma oração da sua forma. Quando nós cantamos axés para os nossos orixás, por exemplo, nós estamos invocando, nós estamos orando a ele. O orar é o oratório, é buscar, é livrar todo aquele seu sentimento que você está naquele momento e deixar sua mente e o seu espírito mais leve. Então nós também oramos em relação aos nossos orixás. E quando nós atendemos as pessoas, nós não queremos que você siga a religião africanista. Isso é intuito de cada um. Exatamente. Mas queremos lhe auxiliar. Por isso nós buscamos as informações, o conhecimento de todas as religiões. E aqui, eu vou falando ainda no dia da oração, que hoje, dia 2, é dia da oração, eu ganhei de uma grande amiga, Marley Soares, o Terço da Misericórdia, né? Que é o texto preparado para rezar nas contas do rosário. E tem essa ideia de Jesus. Agora, se você tiver um outro santinho, né, um outro escapulário, a gente chama de santinho, até ficou muito popular na parte de política, né? Você vai usar isso na nossa simpatia, porque eu tenho muitas amigas que perderam entes familiares ano passado, ou até mesmo
há 20 anos atrás, e tem aquela foto lá na parede, até vou pegar uma foto aqui neutra, né? Aquela foto lá na parede de casa, né? E aquilo muitas vezes traz tristeza. Então o pessoal pergunta o que fazer com as fotos de entes queridos que partiram. Tá aqui a dica, hoje no dia da oração. Você pega uma caixa, aqui eu tenho uma caixa de madeira, mas pode ser de papel, os meninos vão mostrar. Uma caixa que possa ser fechada, uma caixa com tampa. Vai colocar as fotos da pessoa querida, Pai Mário, as fotos lá, se foi do falecido marido, né? Daquele filho, daquela irmã. Vai colocar todas as fotos das pessoas que já partiram e que cada vez que tu vê, tu sente dor. Vai colocar, tá, gente? Um algodão claro ou um lenço. Muitas vezes as pessoas usam um lenço bordado, né? Mas, comumente, o algodão, pedindo paz a essas pessoas, espiritualidade, clareza no caminho delas, e para anular a energia que já partiu, né? Mas a energia que ainda está concentrada. E faz a oração, isso nas igrejas, a maioria das igrejas tem, inclusive na São Jorge, ou pode até fazer a oração aqui que o Pai Mário ensinou agora no programa, não tem problema, escreve essa oração, quem não tiver o santinho, e coloca sobre o algodão. Ó, vou mostrar aqui. Sobre o algodão, aqui eu usei o de Jesus. E o que vai fazer com a caixa? Porque a caixa tem que ter tampa. Para que você tampe, né? Lacre desta forma. Não precisa lacrar de não abrir mais, porque pode ter futuras fotos, né? E deixa guardadinha como recordação. Ele não precisa rasgar, cortar, botar fora, né? Mas tá aqui a dica de simpatia para quem pediu nesse dia da oração rezar pelas pessoas na qual você ama e que já não estão mais conosco. Então, é uma questão de fé, sim, mas é uma questão de deixar ali os seus entes queridos em paz, né, gente? Tranquilos. Então, o algodão por cima não é que você esteja abafando alguma coisa assim, mas é simplesmente trazendo a clareza para a pessoa. Por isso também pode ser um lenço, né? Exatamente. Pode ser um lenço. Dicas para vocês que vocês pedem pra gente, mas o importante é que você saiba que nós estamos aqui para lhe auxiliar. Falamos hoje no dia da oração de São Jorge, trouxemos a simpatia com amor, não é assim, morreu e aí eu vou judiar porque está me atrapalhando. A gente prende, muitas vezes, a pessoa que partiu pela nossa tristeza. A oração faz essa transformação, esse pedido, e uma simpatia, que na verdade também já é uma dica, também pode auxiliar nesse movimento, né, Pai Mário? Exatamente, pode auxiliar e bastante, bastante mesmo. Quando você pede algo com fé e você acredita, tudo aquilo que você pede será movimentado. Peça com fé, que com a fé você move montanhas. Como eu tenho uma amiga aqui, ó, ela diz o seguinte: Vivi, foi por isso que eu trouxe a simpatia. Vivi, eu tenho a foto do meu marido na parede da sala e a foto de nosso casamento no quarto. Mas eu sempre estou olhando e pedindo para ele que me leve devido à minha tristeza. Mas somente no momento que eu olho essas fotos. Meus netos não querem que eu tire as fotos por ser uma recordação de família. O que eu faço? Pois a foto acaba me lembrando coisas boas e eu me deprimindo. E sentindo até a morte chegando perto. O que posso fazer? Será que essa foto está trazendo uma influência negativa para ela? Não, essas fotos não estão trazendo energia negativa, não. E os netos pediram como um álbum de família, e são álbuns de famílias que têm que se manter. Você ter uma foto de uma pessoa já falecida na sua parede não lhe faz mal nenhum. O que lhe faz mal são as suas recordações e seus sentimentos que você tem. Os pensamentos e no caso dela aqui, são os pensamentos dela. Ela perdeu esta pessoa, o marido, e fica muito ligada ainda a ele. É ela que está ligada. Acaba até prejudicando. Exatamente, que não tem nada a ver com as fotos. Não então, é amiga, a foto. Olha, a dica da caixinha de fotos, coloca lá o lencinho, né? E aí você depois pode dar de presente ao neto mais jovem, né? Ou ao bisneto, como recordação de família. Precisa ser uma caixinha que possa guardar sem umidade as fotos. Exatamente. Aqueles álbuns de família que existiam, pode acontecer ainda. A foto não traz o espírito, certo? O que traz são os seus pensamentos, seus sentimentos. A força espiritual que está ali desajustada. Exatamente. Por isso a oração. Dica, mas se sente essa presença, pode não ser o seu querido, seu ente querido que partiu, pode ser um outro elemento prejudicando. Pode ser um outro elemento, sim. Pode ser um outro elemento abusando da carência. Porque quando tu tá com o chakra aberto e abre as tuas energias da saudade e a energia da dor, né? O que acontece? Tu dá liberdade para outros eles se fantasiarem, vestirem roupas e se fantasiarem, né? Quer saber mais? Acompanha a gente às 5h30 da tarde. O programa aí, ó, tá especial essa semana. Amanhã a gente volta às 5h30.
Valei-me São Jorge e até amanhã. Deus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, os 12 apóstolos, meus irmãos. Andarei neste dia e nesta noite com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge, sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com